Olá, minhas caras e meus caros. Olha só, volta e meia alguém aqui nas minhas redes sociais faz aquela clássica pergunta que você também já deve ter ouvido. A cada vez que sai uma pesquisa eleitoral colocando o Lula no topo contra o Bolsonaro. Aquela pergunta assim, mas como é que se explica que o Lula esteja no topo das pesquisas se ele nem pode sair à rua? Ou por outra, como é que ele tem essa aprovação toda nas pesquisas se as manifestações em favor dele, como essa do Pacaembu no 1º de maio agora, tem sido, em geral, um bom fiasco? E ainda tem uma outra expressão que sempre lembro aqui em Minas Gerais, sobretudo, que é o seguinte: se pesquisa funcionasse, a Dilma Rousseff seria a senadora eleita por Minas Gerais, o que não aconteceu, apesar de ela ter sido franquíssima favorita até a noite da véspera contra o Rodrigo Pacheco. O que rola então? Vamos lá. Sempre que me faz essa pergunta, eu respondo com aquela explicação muito comum, óbvia e pertinente dos donos dos institutos de pesquisas, que elas traduzem em um determinado momento e que, de fato, elas mudam, porque até a própria divulgação delas estimulam reações a favor ou ao contrário. Por exemplo, no caso da Dilma, candidata ao Senado em Minas Gerais, por exemplo, no sábado à noite, na véspera, o Jornal Nacional divulgou que ela venceria com boa margem. E o que aconteceu? A maioria do eleitorado mineiro, que a rejeitava, correu às urnas no domingo de manhã e foi provar o contrário do que o Jornal Nacional estava dizendo, do que as pesquisas estavam dizendo. Quer dizer, as pesquisas provocam reações e influenciam resultados e, por isso, mudam. E não é à toa que, por isso, os deputados no Congresso, volta e meia, diversas vezes, já tentaram suspender a divulgação delas pelo menos nas 72 horas antes do pleito. O que eles nunca conseguem porque o lobby dos institutos de pesquisa e da imprensa que as divulga é muito forte. Agora, por que Lula está na frente tem a ver com o que os publicitários chamam de recall, que é uma lembrança forte de uma marca também muito forte, em cima do que essa marca já fez, em cima do que o Lula já fez, mas principalmente por uma oposição igualmente forte de outra marca, que é o caso do Bolsonaro. A publicidade comercial, ela chama isso de lei da dualidade. Em geral, o mercado ele é sempre dominado por duas marcas fortes que se fortalecem quanto mais elas se opõem. Elas acabam virando um espelho da outra, como é o caso da Coca-Cola contra a Pepsi-Cola, do McDonald's e o Burger King, o Visa e o Mastercard, e etc, etc, etc. Ou de outra forma, né? Quando a torcida, o apoio ou rejeição por uma ideia, por um nome, por algum time de adversários, quando essa rejeição, essa oposição, essa briga é tão forte, um acaba fortalecendo o outro por oposição. É como a torcida do Atlético, que na briga chama a atenção para o seu principal adversário, que é o Cruzeiro. A torcida do Flamengo chama a atenção para o do Fluminense. São Paulo, acho que é São Paulo e Corinthians, não sei. Assim como quem fala do Pelé como o maior jogador de todos os tempos faz lembrar de quem não gosta dele imediatamente o nome do segundo mais falado, que é o do Maradona. Por exemplo, de novo, se você perguntar qual o melhor jogador do mundo de todos os tempos, tirando o Pelé, o primeiro nome que virá à mente, ou vinha no meu tempo, é o de Maradona. Hoje talvez seja Cristiano Ronaldo ou Messi. Mas a ideia é de que um sempre fortalece o outro por oposição. Como no caso do Bolsonaro. Quando se pergunta qual o único candidato que pode tirá-lo da presidência, todo o recall, toda a lembrança na mente do eleitor de uma mente forte leva a Lula, que é de longe realmente o mais forte e o mais viável.
que tem um passado de serviços prestados, mas tem principalmente a ideia de um histórico de oposição imediata ao Bolsonaro. Um lembra o outro. Foi Bolsonaro que o colocou com competência como o adversário preferencial. E depois veio Lula e vice-versa. A briga é tão poderosa, espelho de duas possibilidades tão fortes, que ajuda a explicar também por que não surge nenhum candidato da terceira via, porque não é fácil para ninguém, nenhum herói, qualquer outra marca, qualquer outra força, penetrar nessa dualidade tão travada. É como você torcer para o Atlético ou o Cruzeiro e alguém vira para você e diz: mas por que você não torce para o América? Não é? Ou você torce você quer torcer para o Flamengo e o Fluminense, alguém te vira e fala assim: por que você não torce para o Madureira? Se é que ainda existe. Mas vamos lá, o Lula tem, tirando isso, o Lula tem de fato esses 40 e 45 que dizem as pesquisas? Olha só, tem. Ele pode vir a ter mais do que isso, ou pode cair dependendo da campanha, mas ele tem de fato uma base sólida, sim, construída por muito tempo de estrada, pelos seus 2 governos, pelos seus resultados, né? E por esse recall de lembrança forte. As pesquisas lhe dão historicamente uma base de 33%, que é sólida. Há muito tempo ele consolidou, né, o apoio de pobres, de funcionários públicos e de uma tríade de sonhadores que acham que ele é um candidato antissistema, que é o caso de universitários, que é o caso de sindicalistas, que é o caso de artistas. Então ele tem realmente uma base forte e sólida. E ainda tem o Nordeste, que é onde tem 30% do eleitorado brasileiro, em que ele põe uma diferença enorme, consolidada e sólida contra o Bolsonaro. Lá ele bate o Bolsonaro de 30 a 20 e poucos. O Bolsonaro também já tem esses 33%, né, por causa dessa polarização, dessa força, que é uns 33% também mais ou menos consolidado que os estatísticos acham. Ele tem também a sua base forte entre os mais ricos, a classe média urbana, e ele tem também um apoio forte na região norte, onde ele tirou uma diferença enorme do Lula. E ele tem também a sua tríade de apaixonados que acham que ele é o antissistema contra o que a esquerda representa. Ele tem os agricultores, ele tem os militares, ele tem os evangélicos, ele tem aquela turma que se chama de boi, bala e bíblia. Pois bem, e quanto ao fiasco nas ruas, que é realmente real? Bom, primeiro é que não existe relação imediata entre apoio de rua e de pesquisa, pela razão muito óbvia que manifestações públicas, mesmo as gigantescas como as que têm ido atrás do Bolsonaro, elas puxam grupos segmentados, alinhados e fiéis a ele. São os próprios eleitores dele. Não é o público que é consultado a opinar pelos institutos de pesquisa por amostra estatística em todo lugar do país, dentro de casa, ou na rua, ou por telefone. Aí tem mais a ver com o fato de que o Lula está mesmo sem militância que encha as ruas. Porque uma das coisas é que ele está fora dos palanques desde que deixou o governo, em 2010. Ele não tem uma causa apelativa que motive as pessoas e nem algo de imediato a oferecer, a não ser falar mal do Bolsonaro e algumas outras bobagens por aí. E, principalmente, porque a esquerda perdeu mesmo o bonde das ruas nos últimos anos. Desde 2013, daqueles protestos lá pelo Passe Livre, que gerou o MBL, gerou outros movimentos que deram no impeachment da Dilma e deu na eleição de Bolsonaro, a direita vem realmente crescendo aqui e no mundo todo em razão inversa da esquerda, que perdeu votos, perdeu poder e, sobretudo, perdeu dinheiro. Muito do fiasco do 1º de maio no Pacaembu se deve ao fato de que as centrais sindicais que
turbinava aqueles eventos, perderam espaço político, perderam força real nas ruas e perderam, sobretudo, o seu financiamento, o dinheiro, desde a reforma trabalhista do Michel Temer, lá em 2017, que aboliu o imposto sindical e deixou elas com a brocha em cima da escada. Então você junta essa desmobilização com a falta de um discurso eficiente para as massas e a falta de um palanque eletrônico que possa ser visto todos os dias, como o Bolsonaro tem, e está explicado por que ele não consegue levar tanta gente para a rua. O Bolsonaro ele está quase 24 horas na mídia, a grande tradicional ou a das redes sociais, em propaganda gratuita permanente. É um palanque de 24 horas, né? E ele tem, convenhamos, a capacidade e a coragem de criar fatos e impulsionar causas, mesmo as malucas como essa de colocar o povo contra o STF. Então é isso, a força da marca Bolsonaro é, ao mesmo tempo, a força da marca que alimenta Lula como alternativa. A rejeição de um é o poder do outro. É aquele jogo de emoções, né, de torcedor de arquibancada, que projeta no outro um inimigo a vencer, projeta no outro seus medos, seus ódios, os seus recalques, um inimigo mesmo a vencer, um inimigo que está lá fora, mas que no fundo está dentro dele, que a gente sabe que acontece em torcida de futebol, e que degenera até em morte, como você sabe. Aí você entende por que ele está lá em cima e também não é difícil entender por que Bolsonaro está se aproximando dele, porque eles são dois espelhos que se fortalecem e se alimentam como inimigos ideais, não é não? Ok, então, muito obrigado pela audiência e, repetindo o meu pedido tradicional, por favor, se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até um próximo vídeo.